Salvem, jovens paduanos! Muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Wagner Bellacosa, vulgarmente conhecido como Tiozão do Mainframe. Tenho como missão divulgar a Stake Mainframe através de mini cursos, newsletter lá num café com Bellacosa Mainframe, divulgando através de memes, artigos, posts, comentários, mini vídeos, shorts, quizzes. Temos diversos quizzes para vocês responderem e ganharem certificados sobre mainframe. A nossa missão é essa: é levar mais longe o mainframe para a nossa comunidade, ajudando os jovens paduans, relembrando Jedi de outras que já em algum momento trabalharam com mainframe e querem relembrar alguns momentos. O nosso curso de hoje, nós vamos estar fazendo um comparativo do processamento batch versus o processamento online, para que possa se situar na carreira, entender o que é programação batch, o que eu tenho que fazer para que o meu job continue direitinho, use os recursos legais, não gaste em performance, não prenda fila. Eu também garantir que o meu processo online responda rapidamente às solicitações do usuário, não prenda lá as tabelas com queries muito pesadas. O nosso mainframe, então, vai ser a união do online com o batch para gerar essas respostas ao usuário. E esse curso é justamente isso. É apresentado de uma maneira descontraída, rápida, vai durar aí mais ou menos entre 40 a 60 minutos. Vamos ver de acordo com a dinâmica, de acordo com a pergunta de vocês, que possa acrescentar mais alguma coisa. Mas o ideal é isso, é dar os primeiros passos para quem está chegando agora, relembrar aos antigos, fazer uma comparação, então, o que é online, o que é batch, como os dois se intercalam, como que o mainframe está ali por trás, dar exemplos de produtos e serviços e, claro, contar histórias de velhos CPDs, cheirando a naftalina, dividindo com vocês, né, um pouco da experiência na Stake Mainframe, relembrando de pessoas queridas, assim, faz parte, né, do nosso canal. Mas antes de começarmos o curso, não se esqueça do joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, partilhar, chamar lá pessoas para que venham conhecer nosso canal, porque a ideia é essa, é divulgar o conhecimento. Quanto mais vocês ajudarem o meu canal, mais longe a gente vai, mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão poder participar da nossa comunidade Bellacosa Mainframe e ter um futuro melhor, com uma profissão bem remunerada, com garantia de emprego constante. E o meu papel é esse, é ajudar de uma forma assim humilde. Se tiver algum erro, apontem aí para mim poder corrigir, para poder melhorar e podermos sempre evoluir mais. Que o importante é isso, é a evolução constante em que todo mundo vai se ajudando, né? Eu dou aqui um empurrão para você, você vai me dar um pouco, porque o mercado de informática, apesar de ser grande, não é infinito, né? E são poucas as pessoas que trabalham. A probabilidade de nos encontrarmos vai ser muito grande. Será um prazer tomar um café contigo, conversarmos, trocarmos impressões e conhecer melhor os sistemas. Com vocês, o curso começa já. Até já. Processamento batch e online. Vamos conhecer o computador mainframe e as suas especificidades no processamento de dados. Este é um mini curso. Nós vamos estar aqui apresentando alguns slides da duração de 40 minutos e que vamos ver passo a passo o que é um processo batch, o que é um processo online, para que serve cada um deles, como começam, como terminam, quem usa, o que nos afeta e o que nos ajudará a desenvolver um bom sistema. Mas, antes de começar o curso, eu recomendo que você já tenha feito um mini curso, no caso, né, que é mainframe em alta plataforma, que é ZOS, que é o TSO, o SPF. São outros cursos gratuitos aqui do nosso canal que vão preparar a base para vocês dominarem melhor esse curso e usufruírem melhor. Por quê? São apresentados muitos termos técnicos e se eu fosse ficar explicando termo técnico por termo técnico, o curso ficaria muito chato, muito maçante e vocês perderiam o interesse. Para não acontecer isso,
tem lá os outros cursos. Também tem essa duração de 30 minutos, entre 30 a 70 minutos. Cada um deles vai pegar um tópico. Fazem parte do nosso roadmap para um Paduan de mainframe. Ao final deste curso, eu vou apresentar para vocês o nosso roadmap, aonde nós estamos hoje e quais são os passos para o futuro. Vamos embora? Preparados, então, para entrar em mais uma jornada aqui do nosso curso? Vamos lá. Essa ilustração gerada por IA ilustra bem a realidade de um processamento de mainframe. Nós vamos ter aqui no centro, né, um mainframe da old school, né, modelo anos 70, talvez um MVS, brincadeiras à parte, né, que hoje temos na era do Z, mas do lado esquerdo, aqui da nossa apresentação, vocês vão ver a parte do processamento batching, que vai estar lá rodando as cadeias de job para preparar o ambiente. Do lado direito, esses terminais verdes aqui são os famosos emuladores de 1970. Eles vão estar ali cuidando da parte online, seja através do próprio emulador, ou através de queries, ou real-time transactions via web service, ou usando outros aplicativos para startar transações. Tanto o processo batch como o processo online vão acessar as bases de dados, tanto na consulta como no completo, e os dois vão trabalhar em conjunto para atualizar as nossas informações em tempo real, de modo que quando você for lá fazer alguma operação bancária ou alguma consulta das tributações, esteja todos os valores direitinhos lá, certinhos nos seus devidos sistemas. Eu recomendo você fazer uma pausa nesse vídeo, dar uma olhada do workflow, do fluxo, né, de trabalho, acompanhar as setinhas, ver como funciona tudo isso aqui. Qualquer dúvida, deixe lá no comentário, eu terei o maior prazer de responder e vamos evoluindo mais, melhorando mais esse conhecimento, apresentando mais detalhes para vocês. E vamos lá! Boas-vindas a mais um curso nosso. Veremos agora o processamento batch online. E aí fica aquelas perguntas, né? Mas professor, batch online, tem essa terminologia, não é tudo online, não é tudo já rodando nas máquinas? Sim e não. Porque o que vai acontecer? Pense assim, quando você lá às 11h59 vai sacar um dinheiro no ATM, ou vai entrar lá no seu aplicativo bancário, seja na web, seja no smartphone, vai fazer aquele Pix, há uma série de tarefas que vão ser executadas. Algumas realmente serão real time, ou seja, assim que você faz a confirmação, elas já vão sendo feitas. Outras, elas vão para um sistema de agenda. Elas vão ficar armazenadas numa tabela temporária ou com um status inicial de workflow. E depois, no decorrer do processamento, elas vão mudando de status. E qual a vantagem disso tudo, então, de eu ter coisa online, ter coisa ali gravada para fazer processamento posterior? Vamos pensar que tudo tem a ver com economia de CPU. Quando temos aqui uma aplicação em que ela faz todas as atualizações ao mesmo tempo, o custo de máquina é muito elevado. Por quê? Porque se eu tiver 1000 clientes fazendo aquela operação naquele instante, eu vou estar fazendo 1000 vezes todo o ciclo separadamente. Eu não vou ganhar produtividade. Quando eu utilizo um processo batch, ele vai fazer as mesmas 1000 operações, vai estar fazendo todos os processos, mas como ele vai estar fazendo em lote ao mesmo tempo, ele vai ganhar otimização. Por quê? Porque vai abrir e fechar o banco de dados uma vez, vai selecionar as informações uma única vez, e isso, pensando assim, vamos pensar um banco que tem aí seus 2 milhões de correntistas, é uma economia brutal. Por isso, quando você estiver desenhando um sistema, sempre faça aquela pergunta: quantas pessoas vão usar o meu software num determinado momento? Quantas tabelas elas vão estar sendo usadas naquele momento daquela transação? Será que não deveria ter uma parte desse processo post-transformação
transformado em batch e ser processado numa hora em que a máquina tivesse menos pessoas usando, por exemplo, na madrugada, ou, por exemplo, na hora do almoço. Vamos evoluindo mais essa ideia, mas pense nisso. Tudo na vida é custo de processamento. Ao ter muitas coisas ao mesmo tempo, o seu custo vai ser mais elevado. Se você fizer um arranjo em lote, você vai ter uma economia de recursos que você vai estar minimizando. Mas vamos avançando, vai pensando, a sementinha foi plantada, vamos pensando no caso. Então, o que é batch? O batch é o processamento em lote, ou seja, vários registros uma única vez. Eu vou economizar acesso aos meus recursos, vou ter melhor otimização, melhor performance, menos I/O, vou ter ali, assim, de acordo com o meu desenho, o melhor uso da máquina, principalmente porque eu consigo agendar essas tarefas para uma hora em que há menos pessoas online usando os recursos. Aí aquela hora que a minha máquina estaria ociosa, eu jogo meu processo batch ali e vou garantir que não há ociosidade. O processamento batch ele é agendado, sequencial e automatizado. Um job ele vai ter amarrações temporais, ou seja, ele vai ter uma hora em que ele vai estar entrando na máquina, ele vai ter dependências de outras atividades para poder entrar, ele vai passar condições para outros jobs, né, poderem ter. Então, existem ferramentas de shooting. Essas ferramentas de shooting, elas vão ter todo esse processo automatizado. Teremos lá um operador, um analista de produção, em que ele vai criar todas esses agendamentos, seja no ponto M, no OPC, no IWS. Ao fazer essas amarrações, quando vai para a operação, ele só vai, chegando o horário da agenda, startando, vendo dependência, liberando dependência, abendou para tudo, restart, volta, mas num processo automatizado com menor probabilidade de erro humano. Vamos ter mais uma vez o GES2 por trás de tudo isso, porque o GES2 é o maestro, vai estar orquestrando cada processo, cada job, vendo a sua integridade, vendo se não há erro de escrita, vendo se não há recurso preso, vendo se não há recurso de nome errado, validando o JCL. Temos um curso desse que explica mais detalhes das filas do GES2, né? Fila de entrada, fila de processamento e a fila do estudo. O job também é conhecido, né, como um encadeamento de tarefas. Há pessoas que costumam dizer, né, a cadeia de jobs, aí vai depender muito. Uns falam proc, outros falam cadeia, mas o significado é o mesmo. É você ter como elos, né, de uma corrente, tudo encadeado, cada job com as suas tarefas, cada job com os seus programas, arquivos de input e output, gerando ou não relatórios. Mas é isso. Isso é um processo batch, de uma maneira resumida, é claro, mas para vocês terem uma noção do que é e para que serve. Aqui nós vamos ter um exemplo, né, de um processo batch simples. Vamos ter aqui um job chamado folha de pagamento. Ele vai ter um programa lá que calcula a folha, ele vai ter os arquivos de entrada, vai ter uma saída de sysout. Dentro de um processamento batch, então teremos centenas de milhares de jobs, todos ali orquestrados. Nos bancos, normalmente, vocês vão ter processamento batch diário. Esse processamento batch diário, eles vão entrar a partir do fecho online, atualmente por volta das 18 às 19 horas. Nessa hora fecha o online das agências e entra o processo batch. Das 19 horas até às 7 horas da manhã do dia seguinte, essa é a janela batch, vai estar processando todas as diárias. O online vai estar aberto a parte do web service, a parte dos smartphones. Pode ser que tenha uma ou outra atividade bancária também aberta,
contas correntes, ele normalmente, atualmente, está sendo fechado às 11 da noite. Tanto que você consegue pagar um boleto até às 11 horas com a data do dia. Depois desse horário, já é agendado para o dia seguinte. Por quê? Porque aquela janela foi fechada e o processamento PET do fecho das cobranças já iniciou. Vamos ver, então, algumas aplicações de gerar relatórios, seja relatórios impressos em formulários contínuos, né? Se é que existe ainda em algum lugar com 80 colunas, 130 colunas, com 255 colunas. Vamos gerar relatórios em PDF, vamos gerar arquivos XML para em troca de dataset XML para troca de dados, formato JSON para enviar ali para a parte web. Vamos ter todos os fechamentos bancários, seja cobrança, seja cartão de crédito, seja dos empréstimos, seja do crédito da habitação, seja da própria conta corrente remunerada. É um ponto de viragem, né? Então, quando fecha o BED, ele começa a processar e, ao final disso, já começa um novo dia e as operações começam a ser acumuladas novamente. Vamos ter as faturas do cartão de crédito, vamos ter as faturas de serviços, né, tipo das nossas contas telefônicas, consumo de eletricidade, consumo de água, que eles vão ali apurando o consumo e gerando a cobrança, e depois iniciando todo o workflow de cobrança. De curiosidade, existem no nosso mundo informático mainframe empresas que podem rodar até 1 milhão de jobs por dia. Opa, professor, mas que exagero, 1 milhão de jobs? O que é isso? Não, é isso mesmo. Por quê? Há algumas atividades online em que elas vão estar startando uma parte PET. E essa parte PET vai depender da solicitação do cliente. Logo, cada conexão de um cliente vai startar um pedido de PET. E esse PET vai entrar processando em segundo plano e ao final ele vai devolver a informação para o online para devolver. Sem contar todas as atividades. Vocês imaginem aí uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, a quantidade de sistemas que eles vão ter ali sendo processados diariamente. Logo, esse 1 milhão de jobs por dia não é exagero do professor, não. É uma realidade que apenas o mainframe consegue fazer e processar e integrar. O GES2, como já apresentei no nosso curso anterior, que eu gosto de falar sempre, né? Ele é o porteiro do prédio, ele é lá o estafeta que está ali controlando todas as entradas para receber o job, vai validar o job, vai organizar esse job, vai enviar para a CPU, vai receber esse resultado no estudo. E todo o processo PET é pensado tendo como GES2 o orquestrador. Enquanto na parte online temos o SIX, né, que é o orquestrador, no PET é o GES2. Agora, o que é online? É uma pergunta curiosa, né? O que é online? Como nós vivemos, né, todos os dias no online, é uma coisa assim, abstrata, né, de se falar. Mas vamos pensar que online é a nossa conversação com o computador. Ou seja, o que seria essa conversação? Eu dar um comando, o computador vai e me responde alguma coisa. Do outro comando, ele vai lá e me responde. O Google, por exemplo, é um exemplo de online. Você está ali, digita lá a sua pesquisa, ele vai lá no banco de dados dele, processa a resposta e nos devolve uma série de coisas. Então, na questão do Google, nós vamos ter duas partes, a parte PET e a parte online. A parte online, ele vai conversar conosco. A parte PET, ele vai fazer a pesquisa de dados, organizar essas informações, gerar lá os arquivinhos e deixar ali pronto para a nossa pergunta. Quando a gente fizer a pergunta, ele vai para o tem a resposta e traz a resposta. Apesar que o Google não usa no mainframe, tá, pessoal? Mas ele tem o mesmo conceito, online e PET. Essa conversação com o mainframe, na verdade, não é uma conversação real time, tá, pessoal? Para a economia de recursos e ser o mais
faço a pergunta, morreu a conversa, morreu o processo. O mainframe recebe essa pergunta, gera uma resposta e me devolve. Aí morre o processo. Eu vou ler aquela resposta, vou fazer alguma outra ação e vou enviar. Morre o processo de novo. E até eu encerrar por completo essa minha atividade, essa pseudo-conversação vai acontecer. Por quê? Se eu deixasse a minha conexão constantemente ligada, não há sistema no mundo para aguentar tantos milhões de usuários com processamento ativo ao mesmo tempo. Com essa questão de cada vez que eu faço essa pseudo-conversação, eu encerro o processo, eu libero o slot para uma próxima pessoa, a próxima pessoa vai fazer aquilo ali. E como essas operações levam apenas nanosegundos, para mim, que estou ali, parece que é uma conversação real-time, que ele está me respondendo em tempo real. Mas não é bem assim. O online vai ser, então, interativo em tempo real. O nosso usuário final vai entrar num ATM, vai conectar através do seu cartão ou da sua biometria, vai colocar a senha, vai chamar um menu. Nesse menu, vai escolher uma opção. Nessa opção, ele vai fazer algum serviço. Nesse serviço, ele vai receber o resultado, vai encerrar essa tarefa. Tudo ali real time, mas no conceito pseudo-conversacional. E afinal, quem controla isso? Já falei do GES2 para o BET, fiz um spoiler no slide anterior do CIPS, e realmente, o povo, né, com seus inúmeros tentáculos, coordenando toda essa atividade, é o CIPS. CIPS, né, para nós brasileiros, ou o nome oficial, PIX, quer dizer Customer Information Control System, sistema de controle de informação customizado para os usuários poderem conversar. Ele surgiu lá nos anos 60, teremos também um curso mais detalhado, e foi um grande avanço junto com o Vitan, junto com os terminais 3270. Houve uma revolução em que aposentou de vez, né, os cartões perfurados e começaram a vir aí esses processamentos online. Um exemplo prático de uma transação online. Vamos lá. Eu vou ter no SIX, as transações são 4 letras. Vamos ter ali a primeira letra alfanumérica, depois as outras. Não, a primeira letra alfabética, depois as 3 principais que vão ser alfanuméricos. Essa transação vai estar associada a um programa, seja COBOL, PL1, Excel, Assembler, de acordo com a instalação que estiverem trabalhando, vai ser carregado no sítio. Esse cara vai usar os recursos que estiverem disponíveis, seja um BMS 3260, seja um banco de dados DB2, seja um banco de dados DMS, seja um arquivo XAMPP, vai fazer lá a query, vai fazer a consulta, vai gerar uma página, vai devolver para o meu 3270 em segundos, ou vai devolver para o meu web service. Esse meu web service vai formatar no formato HTML e vai exibir lá uma página para mim no meu navegador ou no meu aplicativo bancário. Esse é o online em ação. Ele vai fazer aqui coisas em segundos que nós não vamos perceber. Claro que em algumas épocas do mês, vocês vão entrar para fazer lá um PIX, vão entrar lá para fazer uma contrato, vocês vão notar um certo delay, uma certa demora. Por quê? Provavelmente é uma data cheia em que as pessoas estão todas ali fazendo algum tipo de operação, seja lá no dia 10, pagamento mensal dos trabalhadores, seja lá no quinto dia útil, no pagamento mensal lá dos aposentados, seja numa época do tipo um Black Friday, em que está todo mundo comprando alguma coisa, ou está tendo ali um estouro de manada, em que todo mundo está correndo para comprar algum produto, alguma ação, ou correndo para vender. Nesses momentos, vocês vão sentir esse delay. Por quê? Porque há muitas pessoas fazendo a operação ao mesmo tempo. Mas, na maior parte do tempo, acaba sendo invisível para o usuário final esse delay, que parece realmente o real time que está acontecendo a tempo e a hora. As aplicações típicas do online teríamos aí a consulta do cartão de crédito, a consulta do nosso financiamento de crédito imobiliário, lá quantas pessoas
famosos 3270 usados através de um emulador. Podemos usar aí N possibilidades, que afinal de contas, o sistema mainframe ele é integrado a todas as tecnologias possíveis. Inclusive, existe um servidor CIX, um produto da IBM, em que ele faz o papel de uma Netflix, ou seja, ele fornece arquivos blob, né, gigantescos, filmes, séries, áudios, para usuários finais, seja no smartphone, seja numa TV Smart. Aí fica aquela coisa curiosa, né? Você está ali assistindo uma série e de repente nem imagina que por trás ali o servidor seu é um mainframe Z com um SIX e mais o append lá funcionando para fornecer esses SIX. Mas são as mortelices, né? Que nós não sabemos exatamente o que está por trás. Há o mainframe Go também, há o LPAR, em que nós temos o Linux One servindo páginas web, conversando com o SIX. Ou seja, nós não temos ideia de como o mainframe está por trás da nossa vida. E nós aqui, pensando, né, não existe mainframe, o mainframe morreu, é coisa do passado, mas é uma realidade bem dos nossos dias modernos, né, podemos viver sem ele, pelo seu poder computacional, a sua velocidade, a sua quantidade de memórias lá em exabyte, realmente é algo fora do limite. Uma curiosidade, né? Eu sou um contador de histórias, eu gosto de compartilhar histórias de PDs, lembranças especiais com quem eu trabalhei, né? O terminal 3270, né? A famosa tela verde, não foi o primeiro terminal, tá? Só que ele foi o mais famoso. Ele virou padrão de referência e ele é mais rápido, né, do que os seus antecessores. E é uma curiosidade, eles são chamados de terminal burro. Por quê? Esse terminal burro quer dizer que um terminal 3270 não tem uma CPU para processar as informações. Ele vai ter ali alguns chips, vai ter um armazenamento horário, mas todo o processamento vai depender do mainframe, que vai ter uma seção criada e vai estar processando esses dados. Eu cheguei a trabalhar com 270 lá no passado, às vezes era um cabo coaxial, tinha até o cabo coaxial e aquele mesmo cabo da TV cabo, né? Até tanto que ainda hoje ele existe na nossa propriedade. Não existia o RJ45 lá, fazendo as conexões por TCP/IP, usávamos a rede SMA, que era mais moderno. Cada prédio tinha lá o seu modem para poder ligar na central e depois ficava no bloqueamento. Mas isso já passado. Hoje em dia tudo é TCP/IP. O 3270 já não existe mais. Nós usamos um emulador, que é um software que emula as suas principais características para poder conversar com o mainframe. Outra curiosidade é que o mainframe conversa num dialeto próprio, que é o EBCD. Enquanto nós trabalhamos no Windows, que é o ASCII2, eu adoro falar, é o ASCII, mas eu já, por força do hábito, eu gosto de falar que é o ASCII2, é mais simpático ao meu ouvido, né? Não é o mais correto, o correto é o ASCII. Mas aí, o emulador de 370 tem esse papel também, que é para traduzir, né? Quando eu faço um pedido de Windows, ele traduz o EBCD. Quando a resposta vem do mainframe para o Windows, ele traduz do EBCD para o ASCII2. O ASCII. Muitos sistemas modernos têm lá uma API REST, chamam o COBOL por trás. Então, o COBOL acaba sendo o back-end e o SIG vai acabar sendo o front-end com múltiplas camadas. Que vai depender da camada de apresentação, seja uma camada por 70, seja uma camada por HTML, seja uma camada por XML, seja uma camada por JSON e, por fim, toda a vitrine com seus ícones, corzinhas lá, usando PHP, HTML, mesmo o JSP lá, o Java Server Page, ou qualquer outra ferramenta que vai fazer a parte do desenho final da tela. Por isso vocês estão vendo, né, essa estrutura com diversas camadas, cada camada respondendo pelo seu. E ao final, né, fazendo essa união de tudo, nós vamos ter lá o nosso online funcionando e nos apresentando os resultados. Uma pequena pausa para o nosso
deixar dúvidas, elogios, crítica. A crítica é muito importante. Eu não vou considerar você um hater, não vou considerar você um troll por fazer uma crítica. Pelo contrário, toda crítica vai ser bem-vinda porque vai ajudar a melhorar o canal, dando mais cursos interessantes. Um café no Bela Coisa Mainframe, a nossa newsletter de artigos. Semanalmente publicamos novos artigos falando sobre a stake do mainframe numa ótica mais técnica. Então, temos ali aquela parte introdutória, com um papo mais descontraído para o Paduan. Só que o Paduan precisa evoluir, precisa ter um conhecimento técnico mais avançado. Por isso, essa nossa newsletter, ela vai dando suporte, vai dando material de apoio para que vocês consigam ir mais longe e aprender melhor. Feito isso, vou beber meu cafezinho aqui. E vamos lá ver a parte do bet versus online. Vou apresentar, então, características de cada um deles, vamos comparar o que cada um faz, e você vai poder tirar as suas conclusões e entender um pouco melhor como funciona cada uma das situações. Vamos lá. Em questão de execução do programa, o processo batch, ele vai ter lá um lote, que é o nosso job. Esse job poderá ser uma procedure, que é uma união de job, vimos lá no nosso curso de JCL. A parte online vai ser sob demanda em tempo real, de acordo com a solicitação do usuário. O usuário vai estar conectado lá ao nosso sistema, numa sessão, e vai pedir qualquer tipo de serviço. Esse serviço vai startar uma resposta que vai ser online. Lembrando que esse pedido também pode gerar um processo batch executando para poder fazer aquela resposta. E nem sempre no online nós vamos ter a resposta pronta. Em alguns momentos vamos ter que ter um processamento. Por isso vai ter esse batch em segundo plano. A interface dentro do processo batch vai ser a procedure, o job, ambos em JCL, que é Job Control Language, e os arquivos de input e output vão ser usados. O online. O online, nós vamos ter, dependendo da situação, o emulador 3270, vamos ter o MQ lá, da MQ7, né, as mensagens, de troca de mensagens. Vamos ter API, interligando outros aplicativos. Vamos ter o web service. E com isso vamos fechar, né, esse circuito de chamadas online e pedidos de resposta. Um exemplo clássico para o processamento batch, já falei no slide anterior, temos a folha de pagamento, temos lá o extrato mensal. No online, vai ser a consulta do saldo num determinado momento. Podemos ver ali quanto tem de limite disponível no cheque especial, quanto tem de limite disponível no seu cartão de crédito, por aí afora. Em relação à tolerância às falhas, um processamento batch, ele pode reprocessar através de duas situações. Eu posso pôr o checkpoint e voltar, ou posso mesmo, no momento extremo, ter lá uma cláusula de restart em que eu vou gravando o meu checkpoint, que eu vou poder reprocessar. Ambas as estratégias são usadas. O restart, ele vai economizar, ele vai posicionar exatamente no último momento daquele ambiente. O checkpoint, ele vai desprezar todas as operações que ele fez antes do checkpoint. Então, um é mais prático, dependendo da quantidade de informação que temos. Vai depender da escolha, vai depender de uma conversa que vocês tiverem com a equipe, de qual vai ser o melhor. O online, a tolerância à falha dele deve ser muito rápida. E a resposta tem que ter. Então, nossos programas online tem que ter lá um bug trace excelente, para que ele prenda lá no momento que deu a bench, já dê lá a solução. Por quê? Não existe coisa mais desagradável para um usuário ele ficar ali no online e ficar olhando lá o reloginho e não saber se aquela porcaria está processando, se aquela porcaria abendou,
fica ali aquela parada, você fica aí brisando, esperando saber. E aí, o que aconteceu? Por que não está funcionando? Poxa vida, cadê? Vou ter que ligar para o suporte. Olha, alô, suporte. Então, o online ele tem que ser muito rápido para capturar uma falha e voltar dessa falha para que o usuário não perceba ou não tenha perda de produtividade. A questão da performance. A performance instantânea, ela tem que ser algo assim fora do normal. Quando estamos falando de batch, nós estamos processando altos volumes de dados. A nossa máquina não pode parar ali em hipótese alguma. Ganhar velocidade através de quantidade. Vou ter lá o meu fecho online, vou ter aquela janela do meu processo batch para que ele use o máximo do CPU para gerar processamento, gerar respostas, outputs, para que nossos usuários, quando estiver na parte online, ele consiga obter essas respostas de uma maneira linear. O online já é diferente. Eu não posso pôr um processamento muito pesado por trás dele, porque ele vai ficar lento. O ideal sempre é eu ter o meu processo batch já gerando essas respostas e armazenando. E o online só ler e repassar ao usuário. Claro que em algumas situações ele vai ter que fazer um processamento. Só que esse processamento não pode ser muito pesado justamente pela questão do time ali que fica aprendendo. Quando for desenhar, sentar, conversar, fazer uma análise do problema para que consiga determinar qual a melhor solução, o melhor caminho para chegar a ele. Recapitulando, então, no mundo real, o processamento batch vai preparar o terreno, vai gerar lá os dados, vai gerar os formulários, os perguntas, e o online vai ser lá o almofadinha brilhante lá na vitrine mostrando todos os resultados como se fosse ele o tal. Mas sem a união dessas duas atividades, o nosso processo estaria com a perna quebrada e teríamos uma série de problemas que atrasariam muito, o nosso possibilidade e manchariam a imagem da instituição. Afinal, o cara entrou lá no sistema consultar o saldo e nunca mais veio o saldo. O cara pagou lá a prestação há dias e o sistema não processou e o cara pagou uma multa. Temos que ter muito cuidado naquilo que estamos fazendo. Uma curiosidade sobre o ciclo do LTP, online, é que ele é tão eficiente que ele consegue processar mais de 1 bilhão de transações por dia no sistema. Lembrando que o ciclo ele é mundial, você vai ter aí companhias aéreas, vão ter órgãos governamentais, empresas financeiras, estruturais em todos os países do mundo. Temos aí a rede SWIFT. É uma coisa fora da nossa realidade. Pensando assim que o YouTube, com seus vídeos, o Twitter, lá com seus posts, Facebook, Instagram, movimentam muito os dados, mas o que eles fazem é uma fração que aquilo que o mainframe vai processar nas suas transações online. Porque qualquer pagamento, seja lá do iFood, seja pagamento de uma prestação, de um PIX, em algum momento essas atividades vão passar por um mainframe. E é claro que não é todas as instituições financeiras que têm um mainframe processando isso online. Outras já passaram para outras tecnologias, mas ainda a grosso modo, 90% delas ainda é mainframe. Logo, a quantidade de operações é astronômica. Outra coisa importante, que é a alta velocidade. Essa alta velocidade de processamento é crucial para as operações bancárias, seja na área de varejo, seja na área private bank. A agilidade é fundamental, porque processar lá grandes volumes de transações em tempo real é muito necessário, seja eu comprando e vendendo títulos, seja eu lá fazendo day trade na bolsa de valores. É algo assim que precisa realmente da confiança e estabilidade de um sistema mainframe processando com batch online para
gerar essas informações e garantir a integridade das atividades. A integração entre BET e online. O online ele pode acionar o BET via certificado, Start ID. Há mecanismos que permitem, né, uma atividade online gerar um job lá para o teste 2 e obter resultados. O BET vai estar preparando os dados para o online, né, vai gerar lá a tabela de consultas, vai atualizar o arquivo, vai atualizar lá os dados, deixando essas informações no ponto específico da pesquisa. Esse ponto específico vai obter as respostas, tornando mais rápido o nosso online. O ciclo ele vai poder gerar eventos, vão gerar eventos, por exemplo, a questão de log, as questões de backup, são vários serviços de ambiente que nós vamos ter o ciclo liderando para que os aspectos sejam orquestrados. Uma curiosidade fascinante, né, curiosa, que vale a pena pensarmos assim, como as coisas evoluíram. Nos primórdios do processamento de dados, do processamento de do job, né, que fala aí, né, as cadeias, literalmente era um baralho de cartões perfurados. Então tinha um programador com uma caixinha ali com centenas de cartões perfurados enfileirados. Lá tinha o programa, tinha o job, tinha os dados de input. E ele vinha com aquela caixinha ali, entregava para o operador. O operador ele ia fazer aquele controle físico daqueles cartões, avaliar se estava tudo perfeito, não tinha nenhum problema. Ia pegar esse job deck, ia colocar numa máquina leitora. Essa máquina leitora ele iria ler todos eles, transformá-los em bits e bytes para processar. Só que se tivesse um cartãozinho fora de ordem, o processo apedável, o analista de manualmente procurando o processo. Algumas vezes o cartão já era muito usado, ele engasgava na máquina, estragava, aí o cara tinha que pegar e perfurar uma nova réplica daquele cartão. E às vezes colava com cola ali, durex, para fazer. Realmente era um trabalho bem desafiante para a paciência, extenuante, estressante, porque o cara não conseguia ver o que estava fazendo. Ele dependia primeiro de pôr os cartões para depois ler e depois entender. Com o advento do Pix, lá o 3270 e os parentes do 3270, foi mais fácil. O cara pequenininho digitava, olhava ali, fazia uma revisão geral, depois veio o G2, validava. Ficou mais fácil esse trabalho. Mas era uma coisa assim bem complicada, né? O operador pegava esse job deck e por lá no leitor, esperar ler tudo mecanicamente, né? Tinha que ler mecanicamente. Assim, muitas coisas evoluíram para melhor e temos aí esses avanços bem curiosos do mundo da informática que vale a pena relembrar para que vocês conheçam um pouco, né, das histórias do CPD. No mainframe, né, o VET processa grandes dados de forma sequencial e programada, sem intervenção humana, em tempo real, usando lá as agendas que eu falei, né, o COM, o OPC, o AWS, ou qualquer outro. O online vai estar lidando com ações interativas, dando dados respondendo imediatamente às dos usuários, obedecendo um workflow de trabalho que tem que ser desenhado bem pensando no problema. Desenhar passo a passo cada janela, o que tem que fazer, o que ele vai estar fazendo, de modo a responder melhor, né, a navegação. Lembrando que nós vamos ter sempre a questão da paginação, né? Posso tirar uma página de resposta com N páginas de resposta. O meu programa tem que ir e voltar, né, para essas páginas. É uma programação que exige bastante cuidado, um pouco dá uma bela dor de cabeça ao desenvolvedor, mas é divertido assim, essa dor de cabeça. Estamos chegando na reta final do nosso bate-papo, do nosso tempo. Vou falar aqui algumas boas práticas importantes para que vocês não escorreguem quando estiverem trabalhando online ou web. O
comentários nos jobs, comentários nos programas. É muito importante, porque esse comentário vai ajudar uma pessoa que não está tão familiarizada com o processo a saber o que está acontecendo. Então, vale a pena manter boa documentação, bons comentários para ajudar o colega. Lembre-se sempre, o colega da sustentação, ele não conhece o sistema como você, que é o criador. Logo, o que nós pudermos fazer para ajudar, melhor. Afinal de contas, amanhã ou depois somos nós que podemos estar lá na sustentação com sistemas malucos caindo no nosso colo, sem que nós nunca tenhamos visto. Os datasets, né, temos que ter atenção qual é a versão que estamos trabalhando, qual a geração, para evitar reprocessamento, evitar perder informações. Tem que ter muita atenção nisso. Claro que é mais um cuidado do pessoal da operação, mas nós, como desenvolvedores, temos que garantir ali um número especial de arquivos, temos que colocar uma data de processamento, algumas ferramentas que possam precaver os danos no caso de processamento incorreto. Na questão do passo a passo, na questão do dia a dia de trabalho, nossos programas têm que ter validações de segurança, usando lá o HackF para evitar visitantes do corpo público. Temos que ter atenção especial aos logs, temos que ter um cuidado especial na parte do online, a janela de abertura. Também é muito importante que alguns aplicativos não fiquem abertos 24 horas, e tenham lá uma janela de trabalho menor para evitar visitantes indesejáveis. Os nossos processos batch, eles têm que ter lá a questão do restart automático para caso de update. Tem que ter lá um callback, né, caso dê lá alguma coisa, a gente poder voltar. Quando estivermos trabalhando com grandes operações, o ideal, gente, sempre faça um backup. A primeira rotina, antes de começar essa grande manutenção, é o backup. Caso alguma coisa dê mal, alguma coisa ferre com o processo, em vez de ficar catando milho, vai lá e restaura o backup. Pronto, final, parágrafo. É mais fácil restaurar um backup do que ficar catando milho para corrigir erros. Pense nisso quando estiver desenhando suas soluções. No online, os campos de entrada têm que ser validados. Não confie naquilo que o usuário está escrevendo, porque o cara pode brisar e mandar bobagens para você. Outra coisa importante, cuidado com a injeção de código. Ponha mecanismos dentro do seu programa para bloquear comandos, queries, qualquer outra coisa que o cara esteja respondendo não é esperado dentro do sistema. Na parte dos nossos famosos 3270 legados, validar lá o API, validar o API Code, ver aquilo que está respondendo para nós, ver aquilo que está sendo enviado do teclado para o terminal e do terminal para o micro. Proteger, fazer uma programação segura é mais importante que fazer uma programação rápida. Eu prefiro optar em perder um pouco de performance, garantir que eu posso. Eu tenho um programa performático super rápido, mas escancarado em que possa entrar lá 1000 crackers, 1000 trolls, 1000 invasores sem descontroladamente. Bem seguido. Outra coisa, na hora de fazer um workflow de trabalho, temos que pensar nas nossas unidades de trabalho. Essas unidades de trabalho, elas têm que ter um correto. Vamos pensar. É um pagamento eficaz? Se eu vou atualizar o meu banco de dados, toda a operação está terminada. Eu não posso ir atualizando por porção. Se alguma coisa correr mal, eu vou ficar com o registro de perna quebrada. Parte do processo já foi atualizado, parte do processo não está atualizado. E encontrar esse cara amanhã ou depois é uma dor de cabeça monstruosa. Gerar logs com timestamp de usuário e sistema que fez a alteração, para podermos fazer um trace e saber quem mexeu em qual ponto. Na questão de validação de campo, na validação de erros, vamos fazer mensagens legais para que o nosso usuário possa saber o que está acontecendo.
mensagens criptografadas, mensagens de erro que o cara não consegue entender o que aconteceu, só pioram a situação. Então, quer dizer, vamos fazer uma mensagem, coloca ele, olha, o CPF está com o número errado. Ó, o número da duplicata está incorreto. E o cara possa entender. Agora você coloca ali, erro no campo 10, número tal. O que é o campo 10, número tal? Erro 4550 no módulo fase 9450. Ou seja, o usuário ele não sabe tudo, ele não é um informático, ele é só um utilizador, está ali usando a ferramenta, mas ele não conhece tudo o sistema. Logo, o nosso papel é traduzir essas mensagens do sistema de modo que o cara saiba aquilo que está acontecendo. Mais dicas para ambos. Pensar sempre na performance. Apesar do computador ser super veloz, do mainframe ser super veloz, blá blá blá, se o nosso programa for uma carroça, nós vamos gastar a máquina e não vamos dar a resposta que é. Por isso, quando você estiver fazendo uma aplicação, criando um programa TED, pegue apenas aquilo que você vai usar, aquilo que é necessário. Não vamos ler lá 500 bytes, no meu programa você vai processar 100 bytes. Os outros bytes que estão lá vão ser processados em outro momento. Logo, eu não preciso ficar movimentando de um lado para o outro, gastando I/O por essa informação. A questão de deixar os nossos jovens abandonados. Isso é um grande problema que eu vejo hoje em dia, é que as equipes são muito pequenas e não existe mais o papel daquele analista que ficava ali olhando o SDF para ver todas as opções do job, para ver o consumo de memória, o consumo de disco, o tempo que gastou na máquina. Antigamente havia essa preocupação de ter esse cuidado com o sistema. Na verdade, naquela época, nós éramos verdadeiramente analistas de sistemas. Por quê? Nós não só criávamos o sistema, como nós dávamos o acompanhamento àquele sistema e conversava com ele constantemente para sentir as dores e saber o que fazer ou não. No SIX, usar lá o Send para ver como estão as coisas, acompanhar os arquivos, ver os backups. É muito importante ter backups atualizados, ter lá os programas de restart testados, ter assim, esse cuidado, ser cuidadoso com o seu sistema. O sistema pertence a você e você tem que dar o melhor de si para que aquilo continue no ar. Ter atenção sempre na performance do programa, cuidados com loop, cuidados com lógicas macarrônicas no estilo spaghetti code, não use o Goku, faça uma programação estruturada, procedural estruturada, utilizando os melhores recursos do mainframe para ganhar tempo, né, na execução. Por isso, chegamos então à conclusão da nossa formação. Ambos, né, o processamento PET e online, são pilares, eles vão trabalhar juntos de forma complementar, não são separados, um não consegue existir sem o outro. Tem que saber aquilo que você está usando para usar certo, no momento certo. Né? Não adianta você querer usar lá uma transação FIX na hora errada e que o PET ainda não fechou, não informar o usuário que o PET ainda está em processamento. Mais importante ainda, testar. Criar documentação para o usuário final, criar documentação para a operação, criar documentação para a produção. Gasta tempo? Gasta. Mas é mais econômico do que um analista ficar te telefonando lá de meia hora ou constantemente perguntando informações do seu sistema. Se você tivesse documentado, era só mandar o cara ler e pronto. Não ia perder tempo atendendo o telefone. Eu falo para vocês uma coisa, eu detesto responder o óbvio, eu detesto ficar perdendo meu tempo com ligações, porque eu me acho mais produtivo batucando no teclado. Quando você fica atendendo lá o usuário que não consegue fazer uma determinada coisa, quando vem lá um analista de produção reclamar de alguma coisa, quando vem um analista de operação falar que tem uma coisa parada, me dá um estresse. Então eu procuro fazer aqui bem feito o meu trabalho, de modo que todas as outras equipes consigam trabalhar sem interrupções e liguem menos para mim, porque essa história de ficar ali 5 minutos alguém ligando, perguntar alguma coisa, arrebenta a produtividade e não ajuda em nada.
E para recapitular, né, todo o nosso conhecimento dessa jornada, o mainframe vai ser uma orquestra onde o processo BET e online vão focar para manter esse show de pé, né? Porque sem um não consegue ser o outro e necessariamente, obrigatoriamente precisamos de ambos para que as coisas funcionem. Muito obrigado e vamos agora, né, com isso eu encerro a nossa apresentação. Vou falar da trilha de conhecimento, um recapitular para quem está chegando agora. Esse gráfico que já é um gráfico antigo, que já é muito comum lá na nossa comunidade. Aqui, né, nesse roadmap para mainframe básico, eu começo, né, sugerindo que vocês conheçam os sistemas centrais, que é um mainframe, já existe material lá. Depois, o segundo curso, que é o DOS básico, também já existe. O TSO e CF também temos. É a ferramenta da IDL, né? Então, o DOS é o sistema operacional, o ICF é o IDL. Né? Vamos ter já o curso do JCL, do SDF, também está no nosso canal. O SDF é a ferramenta que vai monitorar o job. O JCL é os jobs, né? Job controlando, para poder liderar esse job. Estamos trabalhando nos 3 cursos da lógica procedural. Temos lá o curso de lógica procedural imperativa, lógica de programação procedural e lógica de programação procedural estruturada. Então, 3 cursos também nesse mesmo esquema de 3 horas. Está aqui já na nossa parte final, já estou terminando as apresentações, então mais uns 15 dias podemos. Hoje, nós encerramos a universidade online. O curso COBOL foi o primeiro de todos, está lá no nosso canal. E estamos em fase de avaliação e desenho do DB2. Esse é o roadmap básico. O mais completo seria esse aqui. Nós teríamos a instrução, a lógica, o DOS, memória com Android State, SO, o SPF, JCL, JS2, STF, Codazil, COBOL, compilação COBOL, relatório em COBOL, relatório em XML, relatório em JSON, DB2, online. Esse que já é o modo mais avançado, mais estendido. Nós temos na mesa, chegamos a 50% desse caso, desse curso. Temos aí muito mais cursos até o final do ano. Continuem visitando o nosso canal. Deixem, né, seus comentários. Se tiverem dúvidas, deixem no comentário, que terei o maior prazer de responder. Se alguma coisa não foi muito claro e quiserem uma melhor explicação, também escrevam lá. Eu posso fazer um outro vídeo só sobre aquele tópico que não ficou claro. Se eu me enganei aí e falei alguma coisa errada, desculpem o Tuzão, que o Tuzão às vezes ele se empolga e fala muito, assim, às vezes ele pode dar uns pequenos lapsos aí de memória e de confundir. Mas deixo aberto para que vocês perguntem, participem do nosso canal. O seu joinha é muito importante. Inscreva-se no canal, acompanhe nosso trabalho, ajude a divulgar para aquelas pessoas que querem trabalhar no mainframe, para aquele colega que tem dúvidas, não entende muito bem o processo e gostaria de saber mais. Muito bem-vindo aqui no nosso canal. Temos material sempre, temos shorts, temos long. Há o Café com Bela Coisa no mainframe, com a nossa newsletter, há os memes, há o compartilhamento de vagas de trabalho, compartilhamento de outras comunidades, sempre tentando enriquecer, né, o nosso mainframe para que tenhamos aí um melhor desenvolvimento. Muito obrigado, gratidão mesmo pela sua visita. Espero ter ajudado. Conto com a sua visita para o próximo vídeo. Mais uma vez, meu nome é Wagner Bela Cousa, conhecido aí pelo tiozão do mainframe. Me despeço do nosso curso de processamento PET online. Muito gratidão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto.